E continuando então, pessoal, na chamada terceira dimensão de direitos fundamentais, ainda dentro desse retrospecto histórico, né, dessa análise da evolução histórica dos direitos fundamentais que estamos fazendo, é na chamada terceira dimensão ou terceira geração que surgem os direitos ligados à concepção de solidariedade. São os chamados direitos de fraternidade. Ligados então àquela terceira dimensão, né, pensada por Karel Vazac quando usou o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, para poder, dentro da sua teoria, identificar em cada fase que os direitos fundamentais surgiram, tá? Então, na terceira fase, ou terceira geração, ou terceira dimensão, é que surgem esses direitos ligados aos ideais de solidariedade, tá? Esses direitos, eles surgem diante de um cenário mundial, né, um movimento mundial em favor da internacionalização da dignidade da pessoa humana. Porque passa a se entender que a dignidade da pessoa humana é um valor universal. Não é um valor, é apenas um direito reservado a cidadãos de um estado ou de alguns estados. Na verdade, a proteção ao ser humano é um valor universal e, portanto, merecendo proteção universal, né, em todo o mundo. E é nesse cenário, né, de movimento pela internacionalização da dignidade da pessoa humana que são editados inúmeros tratados internacionais que foram firmados aí por vários países, por uma grande gama de países mundo afora, legitimando esses valores ligados à dignidade da pessoa humana, né? Legitimando a proteção aos seres humanos, a proteção à dignidade das pessoas humanas, tá? E é nesse contexto mundial, ou melhor, nesse contexto de solidariedade mundial, de fraternidade mundial, que aparecem os direitos chamados de terceira dimensão, né? Aqueles direitos tidos como direitos universais, direitos de todos os seres humanos, portanto, né, a nível global, e não apenas direitos fundamentais por estarem na Constituição do Estado, direitos de um povo, né, de determinado Estado, tá? Segundo nos fala o Marmelstein a respeito dessa chamada terceira dimensão dos direitos fundamentais, diz o autor que esses novos direitos, eles visam a proteção de todo o gênero humano e não apenas de um grupo de indivíduos. Ou seja, não apenas daqueles indivíduos que compõem o povo de um estado, que por estar na constituição daquele estado, seria direitos do povo. Tá? Então são direitos inerentes à própria raça humana e que independentemente de estar na constituição do estado, deveriam ser tidos como direitos humanos, portanto. Né? E nesse caso, com reconhecimento a nível mundial. Né? Então, previsão em tratados internacionais firmados a nível global por inúmeros países mundo afora. Tá? Diz ainda o Marmelstein, no rol desses direitos, poderia citar o direito ao desenvolvimento como um direito de terceira dimensão, um direito ligado lá então aos ideais de solidariedade mundial. Tá? Então, o direito ao desenvolvimento, ele é um direito de terceira geração. Tá? Direito à paz mundial também é um direito de terceira geração, né? Direitos como ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é também de terceira dimensão. Direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade é também um direito de terceira dimensão. E o Marmelstein aponta, segundo a sua doutrina, segundo a divisão adotada por ele, o direito de comunicação como sendo também um direito universal, um direito de todos os seres humanos, tá? De poder então se comunicar, né? De ter acesso às informações, de poder se comunicar de maneira global, né? E sendo, portanto, um direito de todos, não reservado a pequeno grupo de indivíduos, né? Como poderia se entender antes do surgimento dessa dimensão, tá? Então, é nessa terceira dimensão que surgem direitos aí garantidos a todos. E o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, ele nos traz a ideia de que é um direito de todos os seres humanos, tá? E não apenas dos cidadãos do Estado brasileiro.
né? Então é direito fundamental também, né? Mas é direito com reconhecimento mundial. Ok? Previstos em tratados internacionais. A nossa Constituição, ela traz também no artigo 4º o direito à paz, na verdade como um valor, como um princípio, né? Que nos orienta nas relações internacionais. No artigo 3º, a garantia do desenvolvimento nacional, né? Então prevê como um direito, como um valor, né? Um princípio fundamental que faz nos emergir um direito fundamental de desenvolvimento, né, como um direito de terceira dimensão dentro dessa classificação aqui do Marmelst, ok? O que nós temos que saber é que os direitos fundamentais, eles não param por aí. Nós não tivemos apenas primeira, segunda e terceira dimensão de direitos fundamentais, né? Surgem outros direitos a todo momento, e isso é próprio da convivência humana, né? Próprio da evolução da sociedade ao longo dos tempos. E aí a gente traz algumas citações de alguns doutrinadores que, na sua doutrina, costumam mencionar a existência de outras gerações, de outras dimensões de direitos fundamentais, tá? Dada ali uma classificação própria, dando, né, uma classificação própria, uma divisão própria de quando esses direitos foram surgindo ao longo da história, ao longo da própria convivência humana em sociedade, tá? E a gente traz aqui vários autores para ilustrar isso que estamos falando, tá? Eu trago aqui o Bonavides, né, o professor Paulo Bonavides, que menciona na sua doutrina, no seu curso de Direito Constitucional, que o direito à democracia seria um direito de quarta dimensão, o direito à informação, né, que por Marmelst é um direito de terceira dimensão, para o Bonavides, na sua divisão, na sua classificação, ele coloca como um direito de quarta dimensão. O direito ao pluralismo, né, à convivência dentro de uma sociedade plural, né, com interesses, com ideias das mais variadas possíveis, vivendo de maneira harmônica, né? E diz ainda o Bonavides que a paz mundial seria para ele um direito de quinta dimensão, tá? Então, continuando demonstrando aí que a sociedade vai evoluindo e vai conquistando outros direitos, que para determinados autores poderiam ser de quarta, de quinta e até mesmo de sexta ou sétima dimensões, né, pessoal? Outro autor que traz também uma quarta dimensão dos direitos fundamentais, o Dimitri, né, o Dimitri de Moles e o Leonardo Martins, que são coautores de um livro que é a Teoria dos Direitos Fundamentais, a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, e nesse livrinho o Dimitri coloca como direito de quarta dimensão o cosmopolismo e a democracia universal. Tá? Então o direito à democracia para o Dimitri é um direito de quarta dimensão, né? E o cosmopolismo? O cosmopolismo é o nosso direito de formar grandes conglomerados urbanos, né, de podermos habitar em grandes centros urbanos, né, de podermos nos reunir em um grande conglomerado urbano, como ocorre lá na cidade de São Paulo, onde vários municípios, né, formaram um grande conglomerado urbano. Então nós temos o direito fundamental de formarmos um grande conglomerado urbano. E esse chamado direito ao cosmopolismo é um direito enquadrado pelo Dimitri como sendo de quarta dimensão, tá? Outros autores, o português Canotilho, né, no seu livro Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ele diz que, como o direito de quarta dimensão, ele cita o direito dos povos, né, num enquadramento bem genérico dos direitos fundamentais, mas seriam direitos garantidos a todos os povos a nível mundial e não apenas a um povo de um estado, tá? Já o André de Ramos Tavares, ele menciona como um direito de quarta dimensão, no seu curso de Direito Constitucional, o direito das minorias, tá? Então, aqueles grupos minoritários na sociedade, né, eles têm também direitos inerentes ao seu grupo, né? Os direitos garantidos às pessoas com deficiência, seria um grupo aí considerado uma minoria, né? As próprias minorias de grupos étnicos, raciais, étnicos, né? Que são classificados assim de acordo com a sua origem étnica, né? Então teriam direitos de acesso a direitos fundamentais e que são garantidos à sua condição de minoria, né? Como por exemplo as ações afirmativas, né? Que garantem ali direitos
a vagas na educação, então direitos fundamentais ligados à educação, a esses pequenos grupos, assim como as pessoas com deficiência, né, também tem lá a proteção do Estado, reserva de vagas em empresas, reservas de vagas em concursos públicos, né, como direitos fundamentais ali garantidos a essas minorias. Então o André Ramos Tavares, ele coloca o direito das minorias como um direito que surgiu numa quarta dimensão dentro dessa evolução histórica dos direitos fundamentais. Já o José Adercio Leite Sampaio, na sua Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, né, o livro dele se denomina assim, ele coloca como direito de quarta dimensão o direito de informação, o direito à autodeterminação dos povos, né, aquela possibilidade dos povos se autodeterminarem dentro do seu território, a sua condição política, o seu sistema de governo, a sua organização com liberdade, né, podendo editar uma Constituição própria dentro da sua autonomia da vontade, sem qualquer interferência externa, tá? Então isso é um direito fundamental, garantido ali numa quarta fase para o José Adercio Sampaio, tá? O direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente equilibrado para o autor é um direito de quarta dimensão, tá? Então essa é uma classificação própria que o autor adota, né? Depois, pessoal, o Zumar Fachin, né? Um último exemplo seria o professor Zumar Fachin, que no seu curso de Direito Constitucional ele traz uma quinta dimensão e diz que, como direito de quinta dimensão, ele coloca a paz mundial, né? Como um direito universal, um direito de todos, a manutenção da paz, a garantia da paz, né? A não existência de conflitos armados dentro dos respectivos estados, mas esse é um direito de todos os membros do povo que integram o Estado, né? Então, o importante, quando eu cito isso, é mais para ilustrar para vocês que os direitos fundamentais, eles não param na terceira dimensão, eles continuam evoluindo, tá? Adotando lá inicialmente a divisão do Karel Vazak, tá? Mas nós poderíamos ter uma classificação própria em dimensões, né? Assim como nós como estudiosos do direito, né? Assim como a doutrina e esses outros vários doutrinadores que eu citei, tem uma divisão própria, um enquadramento próprio desses direitos que vão surgindo normalmente pela própria vida em sociedade, pela própria evolução humana, né? E a respeito disso, diz o Marmelst que o ideal é considerar que todos os direitos fundamentais podem ser analisados e compreendidos em múltiplas dimensões. Isso é o importante. Ou seja, numa dimensão individual liberal, né? Então a conquista ali dos direitos de liberdade, a dimensão social como uma segunda dimensão, né? Inerentes ali aos ideais de igualdade, a dimensão da solidariedade surgindo então numa terceira dimensão. O Marmelst menciona a dimensão democrática como uma quarta dimensão dos direitos fundamentais e assim, como diz o autor, sucessivamente a sociedade vai conquistando novos direitos próprios da própria convivência humana, né? Naturais da própria convivência humana, ok? Então essa era uma questão importante para mencionar, isso é o importante a se mencionar quando estudamos as dimensões dos direitos fundamentais, é saber que eles não surgiram da noite para o dia, eles são frutos das conquistas da sociedade ao longo dos tempos e eles são autogenerativos, né? Novas gerações vão sendo, novos direitos vão surgindo, próprios da convivência em sociedade e que vão poder aí demarcar para os estudiosos dos direitos novas dimensões, novas gerações de direitos fundamentais garantidos ao povo, garantidos a todos os membros do povo de maneira universal, junto a todos os seus estados de origem, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo então para falar das características dos direitos fundamentais.